Ei, Mauri! Bom dia! Bom dia! Tá me ouvindo? Belezura? A minha internet está oscilando um pouquinho aqui, mas vamos tentar fazer. Tá bom? Tudo tranquilo. Primeiro, nós queríamos muito agradecer você, né, pela sua disponibilidade, estar aqui conosco, né, contar um pouquinho mais sobre essa história desse espaço que é tão afetuoso e tão especial Bom para dia, todos nós, né? Obrigada, Mauri de Paula, os 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, esse projeto que foi aprovado através da Lei Paulo Gustavo, né? E a gente está tendo a alegria de trazer essas memórias, né? De gestores, de servidores, da comunidade, artistas, ativistas, que fizeram parte da construção dessa colcha de retalhos, dessa história tão singular, né? Que é a implementação e instalação do Centro Cultural São Bernardo. E aí a gente começa te perguntando, Mauri, qual que era a sua relação com esse espaço antes de você ir trabalhar? Quem é o Mauri de Paula, né, primeiro, né? E como que era essa relação sua antes de estar como servidor efetivo nesse espaço? Bem, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer poder fazer, né, esse registro. Eu sou Mauri de Paula, eu sou servidor de carreira, né, da Fundação Municipal de Cultura, sou produtor cultural e estou produtor cultural no Centro Cultural São Bernardo. Né? Já estou na prefeitura há 14 anos. Bem, quem sou são muitos, né? Nós acabamos sendo muitos. O servidor, o cidadão, o roteirista. Então, assim, hoje as respostas vão tangenciar essas várias personas, né? E aí, sobre a sua pergunta, Grace, é interessante que uma das personas, que é a persona que milita na área de artes visuais, de quadrinhos, na reunião, né, de material que a gente está fazendo para um livro que vai ser lançado ano que vem, aí eu encontro uma resposta ainda não Escola Livre de Artes, né, do Arena da Cultura, de seleção de professores para o Arena. E minha memória, a gente vai passando os anos, a memória não responde, né? E era uma resposta, na realidade, que eu tinha passado, estava na mesma seleção, eu e a Sabrina Damas, lá que atualmente é arte educadora lá em Vila Nova, eu para a área de quadrinho, né, de roteiro e de quadrinho, e ela para a área de artes visuais. E a atuação era muito específica. Ela era para a Lagoa do Nado e para o Centro Cultural São Bernardo. Isso no ano de 2000, né? Então, assim, 25 anos atrás. Então, eu já tinha te perguntar quando foi isso? Qual foi a data, mais ou menos? O ano? 2000. Então, assim,
olhando, né, as correspondências, estava lá o informe, né? Ainda estávamos na época de cartas, né? Então, a carta vinha com o informe de que a comissão de seleção havia selecionado, né? Tanto eu quanto a Sabrina para estarmos. Então, meu primeiro contato com o São Bernardo, ele se remonta a 25 anos, né? Uma época que a Gente, gente fazia muita interessante. oficina de quadrinho. E permaneci ainda um bom tempo fazendo isso, hoje só quando dá, né? Não temos tanta Uhum, disponibilidade. Mas já foi assim, ou seja, não é de hoje. Apesar da gente ter os lapsos de tempo na qual a gente não frequenta os espaços, mas o que é uma coisa muito natural para quem vive e trabalha com cultura, né? Que com é certeza. remetendo ao óbvio, né? Mas assim, né? Quem Uhum. faz cultura não desfruta da cultura, né? Mas continuamos na Muitas luta. vezes, Eu né, acho doutor? que E você é morador da região norte, né? sim, sempre Você fui. sempre foi morador da região norte nessa data, nessa época? Eu morei durante 17 anos no Serra Verde. Então, assim, no ano 2000 eu estava no Serra Verde. Eu venho para aqui, né, Sim. mais próximo da Lagoa e de São Bernardo, em 2003. Então, assim, Ah, tá. sempre na ZN, mas Aham. dentro essa variação, Serra Verde e agora Itapuã. Mas é aquele Ah, Itapuã, que o papel ele é Pampulha e eu atravesso, como eu falei, eu atravesso uma rua, estou no São Tomás, se eu sigo um pouco para frente, eu estou no Planalto. Então, nunca sim, deixei de pertinho requisitar a da norte, terra. né? Tá. E aí, já que você entrou nesse assunto, referente à sua oficina, né, que você deu, aí a gente vai até mudar aqui, só pontuar um pouquinho, fora de um pouquinho do roteiro, mas dentro, né, do contexto. Como que foi essa oficina que você ministrou no centro? Ela foi direcionada para o público infantil, adolescente, adulto? E aí eu já pego um gancho de como São Bernardo impacta a comunidade, como que esse centro cultural ele impacta a comunidade aí do entorno do São Bernardo, nessa região? Tá. Sobre a oficina, a gente sempre trabalhou com o público aberto. Então, assim, a gente só Uhum. limitava a questão da idade mínima, às vezes, para começar, no meu caso específico, que era a questão de roteiro, né? A gente sempre trazia, apesar de ser aprovado, como a área era quadrinho, então sempre um desenhista me acompanhava. Então, na parte que Ah, era para roteiro, existia uma faixa etária que a gente pedia de pelo menos 12 anos, que é aquela questão do letramento para poder fazer né, uhum. alguma coisa, para ser entendível, né? Roteiro, e aí para o infinito, né? Aí a idade para mais é quem quisesse. Então, eu já tive Sim. alunos que eram idosos, é, criança menos, porque a criança a gente lida muito na área do lúdico com a Legal. ilustração, né? Fora a faixa de transição, que é a faixa de Ah, transição, sim, ela perfeito. entra ali entre varia um pouco, né, de criança para criança, mas é de 10 até 12 Uhum. anos, quando ela começa a fazer os desenhos mais realistas, e aí ela busca a referência. Então, se ela não tem acompanhamento nesse momento, ela deixa de desenhar, porque ela entende que é feio, envolve um pouquinho É. mais de observação, né? Então, se você pega uma pessoa que parou de desenhar e entrega para uma folha de papel, ela vai desenhar. E aquele desenho dela é de quando ela parou. Então, se ela parou de desenhar aos 12 anos, ela vai replicar o traço dela de quando ela tinha 12 anos. 12. Então, na história É em o quadrinho não famoso há. eu mesmo só fazia João Palito. Pois é, mas isso não Só é um fazia João impedimento. A Palito e aquelas linguagem. casinhas. Pois é, mas não é um impedimento, porque a linguagem do quadrinho ela permite Uhum. isso, né? Ela tem essa fluidez e Uhum. essa tranquilidade. Então, vai muito dessa, como eu Sim. falei, dessa linha. A gente tinha uma oficina específica para essa parte de transição, que é para quem realmente quer investir na área artística. Que a gente começa pelo quadrinho, né? A pessoa pode ir pelas artes visuais, pela arte gráfica, a partir do Uhum. entendimento das composições. Né? Eu não sei se De respondi essa certa primeira forma, parte, né? sensibiliza e norteia também um caminho que queira seguir ou não, né? Sim, sim. A gente tem vários ex-alunos que hoje publicam fora,
que trabalham com o mercado profissional mesmo, outros estão na linha de exposições, de montagem de exposições, de organização delas. Então, é muito tranquilo, assim. É bom ver e ter esse feedback que as pessoas... esse período na qual a gente estava ministrando oficinas, teve alguma repercussão junto às pessoas. É claro que a gente peca, e aí eu falo assim, a gente, enquanto prefeitura, não somente... Sim, poder público. O acompanhamento pós, ele é muito precário. Então, você dá uma oficina para alguém, ela tem um tempo, né, para poder ocorrer, e ela não permite esse acompanhamento para saber qual que é o desenvolvimento que aquele jovem, aquela criança, ela chegou a ter para poder conseguir, se conseguiu ou não. Às vezes a gente fica sabendo por acaso, mas é algo que eu sempre falo, que para além de uma oficina, o acompanhamento ele é sempre importante, né? Até para a gente poder indicar outros caminhos, né? Exato. E é interessante essa colocação, né? Você trazer à tona para nós esse processo, porque foi muito interessante na perspectiva dessa linguagem específica, né, dos quadrinhos dentro da política, né, cultural da cidade, né? E a gente viu verdadeiramente um boom, né? E isso também fez com que esse movimento desses quadrinistas, principalmente vocês aí, né, alguns que eu conheço da ZN, né, trouxesse para a centralidade e, com isso, reverberasse na malha toda da cidade, e nos centros culturais e nos outros espaços. Eu falo isso porque depois, olha que interessante essa colocação sua, desse não acompanhamento. Onde eu vim saber disso? Recentemente que eu digo uns 4, 5 anos, que a minha sobrinha é uma quadrinista, é uma ilustradora, tem vários livros publicados, enfim, e ela bebeu todas essas fontes que você está falando, né? Seja nas oficinas, nos festivais, nos encontros. Olha a importância, né? Que é a Val Armanelli, não sei se você a conhece, né? E ela conversando comigo sobre, né, esse momento, fui em algumas exposições dela, alguns lançamentos, e estava ela lá, que ainda começou na adolescência, né, na infância, agora já é uma mulher adulta, e está aí brilhando aí por esses caminhos. Então, esse retorno eu estou dando para você aqui agora, também compartilhando com você. E aí, Amaury, como é que o Centro Cultural São Bernardo, você acha que ele impacta a comunidade? Ô, Gracie, eu acho que essa pergunta ela é capciosa, né? Eu acho que a gente tem que pensar a nível de que, assim, olha, como ele por si, ele impactava, e nós temos a questão de que é uma reivindicação da sociedade, né, dos moradores, sim, e isso pesa muito, porque é uma articulação política, digamos assim, a conquista do São Bernardo é algo que hoje, né, todo o campo progressista da cidade ele tenta buscar, que é, na realidade, o retorno dos movimentos sociais às grandes pautas e políticas da cidade. Então, nós temos o movimento social, a comunidade organizada, querendo um centro cultural, que é legítimo a defesa, sim, fazendo articulações políticas regionais, ou seja, levando isso como uma necessidade, não apenas do bairro São Bernardo, mas de toda a região, e se estabelece ali que você tem uma margem, né, um ponto de virada. Precisa-se do centro cultural, e esse centro cultural ele acaba existindo dentro da política do orçamento participativo que foi implantado pelo Patrus Ananias enquanto prefeito de Belo Horizonte. E eu falo que a gente precisa fazer esse recorte porque o impacto, ele vem, né? O primeiro impacto do próprio centro cultural foi ele existir. Então, a comunidade, se a gente fizer a inversão, né, de valores nesse momento, a comunidade ela questiona a não existência do centro cultural e, por isso mesmo, ele passa a existir. Então, havia exatamente essa lacuna, e como em política a gente não tem lugar vazio, esse lugar vazio que existia na comunidade,
como fala, ele é ocupado. E, felizmente, ele é ocupado pela cultura, não desfazendo de nenhuma das outras políticas públicas. Então, assim, o impacto dele é muito, eu acho que ele é muito grande no começo. Mas o poder público ele tem um problema que é crônico, que é do acompanhamento às realidades que a gente vive. Enquanto nós estamos discutindo, por exemplo, como as pessoas vão entrar através de editais, porque de repente colocou uma assinatura.gov, e que para nós pode ser extremamente simples para poder fazer. Mas para outros não é. Para a comunidade não é, né? Para grupos que não estão organizados, para jovens que começaram a entrar, não é tão simples. O mercado, a sociedade, a iniciativa privada, ela hoje está discutindo a questão de direitos autorais no ambiente de inteligência artificial. Então, o buraco, né, a desproporção, ela sai só do usuário, que é o usuário final. A gente sabe que há um déficit muito grande, né, da questão tecnológica para a inclusão. Hoje em dia, a principal ferramenta das pessoas é o celular, a gente sabe disso com muita clareza, e o entendimento dessas linguagens, se a gente pensa na população, a gente tem um abismo, né, gigantesco que o poder aquisitivo faz existir, entre quem tem o acesso e quem não tem. Né? E isso vai a mesma proporção que você tem muitas pessoas que têm, também você tem uma parcela imensa, colossal da sociedade que não tem. É uma realidade, né? E nós estamos exatamente no local que as pessoas não têm, né? E aí eu vou fazer o recorte que eu fiz foi de implantação. Então, senhora, o Centro Cultural ele era tão importante que quem demanda é a comunidade. Agora, nós temos um ponto de virada, que foi um ponto de virada para várias outras, que foi a pandemia. A pandemia, ela traz uma realidade completamente diferente, né? E esse pós, ele culmina exatamente com o aniversário dos 30 anos. Logo após, né, o término da pandemia, a gente tem isso. E a gente vê como estatística, para todas as unidades culturais, uma diminuição de público, um desaparecimento na realidade das pessoas, porque a realidade para essas pessoas também mudou. E aí a gente vai sobre essa perspectiva. Quando houve a discussão dos 30 anos, minha pontuação ela foi exatamente em cima de que... e daqui para frente? O que é possível fazer? Porque nós não podemos simplesmente... e aí eu falo enquanto servidor público, a gente não pode simplesmente naturalizar que essa falta de acesso, esse correr atrás, né, o tempo todo que o poder público está, tanto das demandas que a sociedade apresenta, quanto das necessidades que nós temos, sem pensar o que será daqui para frente. Ok, sobrevivemos, e a palavra é essa, né? Sobrevivemos bem aos primeiros 30 anos. E daqui para frente, e aí, só um adendo, que você toca nesse ponto que eu acho assim, fundamental, dessa questão do pós-pandemia. Já tínhamos uma dificuldade, inclusive, muitas vezes, de ter um público para determinadas ações, fosse para divulgação que não chegava longe, que tem essa questão que você fala, não, agora tudo é virtual. Antes a gente tinha, querendo ou não, né, que nos perdoe os ambientalistas, mas funcionava muito bem aquela coisa do folder de porta em porta, de caixa de correio e tal. A gente já não tem isso mais, essa comunicação. Essa comunicação se dá mais no campo virtual, que também não é um campo aonde você colocou extremamente muito bem, que não é para todos, né? Que ele é excludente. E aí, já tinha essa questão da divulgação e de público antes pandemia. Pós-pandemia, aí você entra e fala, inclusive, que volta com esses 30 anos. Como então, vocês começam a lidar para trazer? Qual que é a ação que vocês têm feito nesse sentido, então, Amaury, para poder fazer com que às vezes nem é o mesmo público, que se perde muito, enfim, muitas pessoas também
né, já não estão mais aqui entre nós, com certeza. Também houve, né, vários óbitos aí, que é uma coisa que, infelizmente, aconteceu no país inteiro. Né? Mas como vocês estão fazendo para poder retomar e esse público passar a frequentar em novos públicos? Qual que é a ação que vocês têm feito nesse sentido? Desculpa se eu te interrompi, mas eu acho que é extremamente pertinente você mencionar a pandemia. Olha só, existe um ponto que eu acho que é importante dizer, que é só, enquanto servidor, eu estou no Centro Cultural ainda não faz um ano. Mas eu venho de uma política, né? Eu estive, né, trabalhando durante 6 anos direto, eu não sei agora mencionar de cabeça, junto com a assistência social, especificamente na pauta de juventude. Então, eu trabalhei muito tempo no CRJ, o Centro de Referência das Juventudes, e posteriormente na diretoria de juventudes. E uma das questões que eu levanto e trago, né, porque a gente vai montando bagagem, que é a questão da juventude. Com certeza. Essa faixa, como é que fala? Ela é uma faixa que ela sempre foi um desafio, né, para as unidades culturais. O São Bernardo não é fora, né? No escopo de utilização, nós temos um atendimento para criança e para idosos, muito bem delimitado. Mas a faixa da juventude, que vai de 15 até os 29 anos, é uma faixa que ela precisa ser labutada. E isso é um trabalho contínuo. Entendi. As parcerias com a sociedade civil são hoje a melhor estratégia que nós temos. Além das parcerias intra-prefeitura, intra-secretarias, né? Que a gente pode entrar dentro de outros programas. E através desses outros programas, e aqui eu estou me referindo especificamente ao uso da juventude, né, para poder tentar atrair esse público. E a retenção do público que já frequentava é uma questão que ela é um pouco, aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque ele envolve toda uma política de comunicação que ela foge da unidade. Ela está dentro do arcabouço maior, que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Como a Prefeitura quer se comunicar. Então, o desafio é cotidiano, mas o desafio nós vamos ter uma atividade amanhã, que não deu tempo de entrar na agenda, porque a gente tem que entregar com 3 meses de antecedência. Às vezes a saída é fazer lá mesmo, sabe? Usando a impressora e distribuir ali para aquele entorno novo, né? E aí é curioso, porque a gente pega o aniversário de 30 anos, que você esteve presente, inclusive, foi um aniversário, aquelas coisas muito na tora, né? Que você já viu muito e que acontece. Sim. Mas o público que nós tivemos nesse dia, ele liberou um público flutuante de 500 pessoas. Se a gente pensa para poder fazer o comparativo, né, com outras datas, um sábado, pegar um exemplo assim, do último sábado, a nossa estatística da parte da tarde era 18 pessoas. Sim. Né? Então, quando a gente fala 500, é óbvio que 500 dentro de algumas unidades, eu vou falar da Lagoa só por causa da referência mesmo. Né? Você pega 200 pessoas e coloca na Lagoa, do nada é ninguém. Mas se coloca 200 pessoas dentro do Centro Cultural São Bernardo, nossa, é um mundo de pessoas. Até porque é um público que ele é muito próximo, é aquela coisa do tete-a-tete, é o vizinho, é a dona do restaurante do lado. Que nos atende, sabe? É a comunidade, literalmente, né? Não, e a gente fica sempre pensando no seguinte, há uma classificação que a prefeitura não faz oficialmente, mas ela existe, quais são as unidades culturais que tem aquela questão de disputa, né, de ser de visibilidade. A gente tem o Padre Eustáquio, a gente tem o Salgado Filho, São Geraldo, a própria Lagoa, que estão em vias arteriais ou estão inseridas dentro de outros equipamentos, igual o próprio Liberalino, que está dentro, né, do Mercado da Lagoinha. O São Bernardo, apesar de não estar numa via de acesso ele está muito próximo. E se a gente pensa enquanto equipamentos da Norte, da região, pensando só em regional, Norte, ele é o que dá um atendimento maior numericamente. Porque o Zilar, ele atende a comunidade dele, mas é um centro cultural bem pequeno. E o Guanabara,
ele tem uma localização que não ajuda muito a questão desse trazer. De trazer, inclusive, novos públicos, né? Que é o caso Sim. de São Bernardo, né? Fica muito do entorno, das pessoas do entorno, da comunidade do entorno, né? Então a gente entende que o São Bernardo ele tem também essa missão futura. Isso é uma análise que eu estou fazendo minha, não é uma coisa que foi, né? Existe sim ali uma responsabilidade em trazer esse público, em colocar também de volta o que se perdeu. Em alguns aspectos, a perda é irreparável, porque às vezes é uma pessoa. Você sabe que uma pessoa num grupo faz toda a diferença. E se essa pessoa ela já não está conosco, seja por falecimento, seja por ter mudado de região, a gente tem casos de pessoas que foram para o interior, né? E isso tudo é um pouco de reflexo daquele momento que a gente viveu de pandemia. Hoje nós temos o desafio de trazer outras pessoas que são também fomentadores, né? É um desafio nós estamos em processo. Então, não tenho como te dar uma resposta resposta objetiva, porque a gente está testando o tempo todo. E também o tempo que eu estou lá, né? Eu acho que isso vale também para... Ainda não é um tempo suficiente para dizer, olha... Eu achei que tivesse mais tempo. Não, eu aproveitei depois que eu saí. Eu achei que tivesse mais de um ano no espaço. Não, depois que eu saí Amaury, e com relação, Amaury, qual que é a relação entre servidores, funcionários, terceirizados, e como a gestão, né, no caso, você já até deu uma pincelada lá atrás, como que a gestão influencia no funcionamento do Centro Cultural? Como que é isso? Grace, olha, bem, a gente tende a ser harmônico. E a harmonia, que ela não é exatamente porque nós resolvemos todo mundo ser zen, não. É porque falta gente. Nem pode. Entendeu? Nem é só lutar. Então, é impossível estarmos, né? A quantidade de servidores ela é muito aquém do que seria o necessário. Hoje são quantos servidores no espaço? Olha, nós temos eu como produtora, a Érica como coordenadora, a Mônica como bibliotecária. A Mônica está aposentando esse ano, então ela já está no processo de pegar as férias-prêmio dela, já fazer o gozo nesse semestre para aposentar no próximo semestre. Né? E nós temos o Danilo, que é uma pessoa que é terceirizada, né? E é isso a equipe, do ponto de vista prático. É claro que a gente conta com o pessoal de limpeza, com o pessoal de vigias, da MGF, que eles compõem a equipe. Mas é um quantitativo de pessoas muito pequeno por uma necessidade de funcionar 5 dias na semana, 3 turnos. Né? Porque hoje, né, meu Deus. Hoje todas as unidades elas funcionam de terça, oficialmente, né, de terça a sábado, apesar que a segunda-feira a gente acaba trabalhando do mesmo jeito, e isso acaba gerando um déficit. Né? À noite, por exemplo, durante o período que eu não estava, o Centro Cultural não estava funcionando, porque não tinha... E a falta de concurso público? Não, aí essa é aquela briga que a gente sempre vai ter, né? Necessita-se de concurso público, necessita-se de servidores, né? E isso não necessita, porque eu quero trabalhar menos. Na realidade, é para que a gente consiga atender melhor a comunidade. Porque a gente fala desses gaps, né? Sim, questões relacionadas a público, mas nós estamos funcionando no horário que esse público que nós estamos querendo trazer, ele pode frequentar a unidade cultural? Eu não sei responder isso. Nós estamos fazendo uma política que fale, que converse a mesma língua que esses grupos? Também não sei. É uma coisa que é necessário estar mapeando no micro, que seria a própria unidade, e no macro. Então, quando você pergunta qual é a importância da gestão, a gente tem que lembrar que, apesar de nós termos um regimento de centros culturais que dá plena liberdade para os coordenadores tomarem as suas decisões,
Na realidade, não é bem assim que funciona, porque você tem que tomar decisões em cima de orçamentos e em cima de políticas de gestão que elas vêm de andares superiores, né? Elas já chegam meio que dentro dos quadradinhos. Então, você não tem muita flexibilidade para poder movimentar ali, não. Então, para o funcionamento do equipamento, se a gente não busca essa harmonia para poder funcionar, ou seja, no palco, né, do palco externo que nós temos, a frase que a gente pediu para grafitar foi tudo que nós tem é nós, do Emicida. Porque, na realidade, a verdade é essa. Nós com nós mesmo. Adorei. Né? Não há muito bom. Muito digamos bom, assim, né? A ironia está lá para quem quiser ver, grafitada, sabe? E eu acho que é importante isso, assim, porque e é provocar mesmo, né? E essa provocação ela é necessária, né? Que a gente sabe. E é interessante você falar, quando você fala essa coisa, não é um diagnóstico, nessa coisa do público, da gente de ter, sabe, verdadeiramente, se você para, né? E cada espaço tem sua especificidade, né? Então não dá para ser também uma coisa muito, obviamente que ela tem que ser setorizada, local, ela tem que ser local, porque pelo fato de vocês estarem inseridos aí nessa comunidade, evidentemente, quem sabe, quem está mais tete a tete são vocês. Então, é vocês que dão esse feedback, inclusive para a construção, elaboração e consolidação de outras tantas políticas, né? Essa que é a verdade. Muitas vezes a gente sabe que dentro do escopo, né, de governo, de político de interesse, enfim, as coisas elas caminham também muito para um outro lado que a gente, muitas vezes, não dá nem conta de, como servidor também, de ter esse entendimento. Ou tem entendimento né, e por aí vai. Mas aí, isso é outra história. Ô, Amaury, e dentro de tudo isso aqui, né, quer dizer, 1 ano que você está como servidor, mas como pessoa atuante, já trabalhou na Lagoa do Nado, teve uma relação muito bacana, né? Eu lembro de você bem antes, lá no Geraldo Teixeira da Costa, né, fazendo aquele movimento bacana lá, que para mim uma das referências, né? Quando fala assim, em cultura, para mim, ZN, aquela região de Venda Nova, e principalmente no Geraldo Teixeira da Costa, que é uma época que eu morava muito próximo ali, eu vi uma pujança ali muito interessante, feira de cultura, os movimentos, os grupos muito bem articulados, enfim, fora os outros movimentos, né, externos também, cultura, arte, por aí vai. Inclusive, eu fui assistir o espetáculo A Velha Venda Nova, com o Gil Ramos também, que eu conheci lá no Geteco e depois na Lagoa do Nado, que é bem interessante. E você já tinha essa relação com esses espaços, né? Evidentemente culturais, todos eles aí, né? Implementados. Mas conta para a gente assim uma história que tenha sido assim especial, de transformação, que você tenha visto de impacto verdadeiramente assim presencial nesse lugar. Que eu sei que nos outros lugares todos você tem. A gente já até conversou muitas vezes, trocas, enfim, quando a gente trabalhou junto, né? Mas aí no São Bernardo, você tem alguma história assim que você pode trazer para nós, contar aqui para nós? Eu não sei se seria uma história de impacto, né? Mas uma coisa que a gente percebe que, apesar da proximidade, né, geográfica, a gente conhece todo mundo. No final das contas, você senta no lugar e vai fazendo. Quando eu chego em agosto do ano passado, já existia, né, aquela coisa, a famosa bomba armada de 30 anos. Olha, você vai fazer 30 anos, e aí? O que vai fazer? Né? Você pegou no olho do furacão! Tem essa coisa de produtor, né, Grace? Que assim, olha, se não tiver incêndio, não precisa de produtor, então vai para o incêndio. E tem essa coisa. E a gente entrou também dentro de uma outra situação, porque a gente tinha 2 trocas importantes acontecendo. A primeira troca da gestão, que a Marcela estava saindo, né? Eu já tinha tido uma conversa antes de tirar as minhas férias prêmio com ela, mas
no período de 4 meses, a gente tem mudança ao mesmo tempo da Marcela saindo, do Léo trocando com o Nilson a questão da gerência de centros culturais, e eu entrando e existindo 30 anos de... E aí eu tenho sempre que contar com a sorte, porque a programação que a gente tinha era zero. Então a gente começa a pensar essa programação. E eu acho que assim, toda a programação ela não foi pensada institucionalmente. Isso é legal dizer por quê? Porque mostra que a comunidade ela funciona. Ela foi, na realidade, feita no botequim, fora do expediente. Sentando lá e falando assim, pois né? Vai ter 30 anos, eu tenho que pensar o que é. Aí o Rock, que é um dos músicos, Rock Dias, ele estava lá, ele estava falando, mas a gente pode pensar em fazer uma homenagem aqui, vamos fazer um samba com o mestre Conga. Eu falei, a ideia é boa, e vamos lá. E, de repente, assim, a coisa toda veio em cima de um nome, um samba para o mestre Conga. Não existia essa atração. Ela é aquela coisa do botequim, né? Da conversa do botequim, e que funciona muito bem, porque é aquele momento que a gente vai, senta com a galera. A blazer? Virou, na realidade, a atração, digamos assim, chave do evento de 30 anos. Mas não teria acontecido se não houvesse como é que fala? Estar no local é uma coisa, ser do local é outra. A gente tem aquela coisa, né, que é muito mítica do servidor público, que ele desliga o computador e encerrou o expediente, vamos embora, esquecemos, a gente só volta lá, por exemplo, se for sexta-feira, a gente só volta a pensar no lugar na segunda-feira. E isso na cultura não funciona. A gente continua pensando no lugar no sábado, no domingo, na sexta-feira à noite. Então, na hora que você está sentado no botequim, que está fora do seu expediente, você não tem nada a ver, e você comenta, você está ali fazendo, sim, uma política pública. E isso... Mesmo. E isso eu falo que assim, isso é uma característica muito, muito peculiar da cultura. Você viveu anos dentro do sistema, você sabe bem como isso funciona. A gente não desliga. E eu falo que assim, olha, o rock ele havia passado pelo Centro Cultural São Bernardo entre os anos de 2007, 2008, como músico acompanhante das Rosas de São Bernardo. Então, na realidade, ele já havia tido toda uma experiência de participar e ele só não tinha voltado a fazer alguma coisa. Hoje ele está fazendo um doutorado sobre a questão da ensino de música, né? Para poder cumprir a questão da lei, né? Que obriga legitimamente o estudo, né? Da diáspora africana e das artes, né? Africanas nas escolas. Então, o doutorado dele tem esse viés, mas pelo viés da música. Então, ele é um doutorando de música. Né? E aí ele topa a ideia, então ele volta. E isso eu coloco como uma experiência que marca, porque isso apenas mostra quantos rocks dias nós não temos ainda espalhados ao redor do bairro, né? Sabe? Que em todos os cantos que eu sento e a gente vai discutir, aparece alguém que vai sugerir, que vai dar ideia, que vai dizer, não, eu morava na rua de cima, conheço ali. E é essa memória que não está registrada, que é essa coisa muito... Né? A cidade ela devora, né? Esse tipo de movimento, vai de forma canibal, ela vai transformando essas pequenas comunidades em outra coisa, né? Mas ela resiste. A questão é essa, né? Eu acho que é importante. E é interessante que aí essa sua fala volta lá atrás no que você mencionou, que é essa falta desse acompanhamento e desse diagnóstico, né? Dessas pessoas que passam, né? Que a gente não sabe muitas vezes. Às vezes elas vão para outros caminhos, outros lados que não têm a ver com a arte, com a cultura, mas, por exemplo, né, quando você fala aí do rock, igual você falou, são vários outros que estão por aí, né? E a gente
sem acessar, a gente também peca muito nessa questão da memória, né, Amaury? E aí, qual a gente agora revisitando, fazendo esses projetos de memória, seja do São Bernardo, da Lagoa do Nado, agora trabalhando com o projeto do Encontro Popular de Cultura, o que vai fazer 40 anos e quase não se menciona, quase ninguém conhece, né? A importância da memória, dessas memórias, né? De ficarem no registro, sendo que cultura é tudo, mas é memória também. E às vezes o próprio poder público também, ele não consegue capitalizar, né? Esse arsenal tão poderoso e tão rico que se tem, até para você continuar fazendo política pública, dando continuidade aos projetos, você tem que saber como foi lá atrás, né? Porque Sim. Você vai perdendo essa memória, e aí é um problema sério que a gente já sabe no que pode dar, né? Nós já tivemos uma experiência aí. Mas, Mauri, querido, qual que é, assim, ou quais especificidades que você percebe em relação aos equipamentos culturais que você trabalhou, assim, o São Bernardo em relação aos outros? Características, especificidades, singularidade, não sei. Como que é? Por exemplo, vamos pegar. Aí você que vai falar, não vou influenciar você, não. A sua resposta, não. Não, há uma questão que ela é muito curiosa, né? Porque ser produtor tem uma vantagem, né, na profissão, porque em outras profissões, andar demais dentro da prefeitura não é muito bem visto. Mas para produtor é bom, porque cada um é uma experiência. Então, assim, eu passei por Lagoa do Nado enquanto servidor público. Né? Eu tive antes uma passagem pela antiga Secretaria de Cultura, antes dela ser extinta, entre 2002 e 2005, salvo engano, na qual eu trabalhei, por exemplo, só com os festivais. Então, eu fazia parte de uma diretoria que cuidava só de festivais. Depois disso, volto, né, aí como eu era terceirizado naquela época, depois volto para o serviço público como concursado, fico na Lagoa do Nado. Da Lagoa do Nado, aquele mundo, né? A Lagoa do Nado ele é um mundo em si, em termos de capacidade público e tudo mais. Vou para a gestão do Venda Nova, que é um equipamento maravilhoso, mas que a localização realmente não ajuda. É aquela coisa do pensamento estratégico na hora de colocar uma unidade. Mas que dentro dos desafios ela vai bem, inclusive gerando, até hoje, referenciais. Né? O Venda Nova Sustentável virou referência para toda a rede de centros culturais, e que é um projeto que surgiu na época que eu estava na gestão, e quem puxou isso, e toda a assinatura e coisa e tal, é da Sabrina. Ela queria fazer aquilo. Sim. Você citou o GETECO, né? Acabo trabalhando com um ex-colega de sala, que foi de sala comigo, do Geraldo Teixeira da Costa, que é o Henrique. E lá dentro de Venda Nova, eu gosto de frisar isso, porque dentro de Venda Nova, a gente tem um centro de referência da memória de Venda Nova. E foi o único período que a gente conseguiu fazer uma exposição naquele espaço, com curadoria do Jaider Laerson, você conhece bem, né? Sim, conheço. Com uma curadoria linda, apresentação musical na abertura do Thiago Nani, que já não está nos quadros da Fundação, e que mostrava aquele potencial daquele espaço dentro de Venda Nova, porque é o hipercoração, né, da regional Venda Nova. Pós isso, eu vou trabalhar com o Tchãozinho, sabe? E aí eu posso dizer, é um prazer eu poder colocar isso no meu currículo. Eu posso simplesmente escrever, trabalhei com o Tião. E isso, para quem conhece o Tião, sabe a importância que foi essa figura para o serviço público. Né? De lá, vou para o Cine, né? Num período de mudanças, eu vou para o Centro Cultural Cine Santa Teresa, e na semana que eu chego, ele deixa de ser Centro Cultural, ele passa a ser Mi Cine Santa Teresa, que é uma mudança gigantesca. Né? E aí, assim, participo da inauguração do espaço. Então,
primeiro bilhete que está lá, que o bilheteiro era eu, estou na bilheteria. Então, assim, é muito interessante a gente ir pegando essas coisas, porque tem todo o entorno. Naquele momento, até a inauguração do Cine, existia essa necessidade de ter um produtor. Posso, nem tanto. E aí eu saio e vou fazer os meus passeios. Eu vou para Belo Tour, trabalho na equipe do Carnaval, né, da cidade, conheço muito, desconhecia esse potencial do Carnaval enquanto blocos. Aí não dá para você ignorar exatamente esse potencial, depois você começa a ter como vinculação 34 blocos, era referência para cada produtor que estava na diretoria, e vou para o CRJ, que já é uma outra política, é uma outra estrutura pensada também, que é uma conquista pública, talvez seja a última grande conquista pública que veio da sociedade civil, por demanda, né, das conferências de juventude. Então, ela é implantado aquele prédio e tudo mais. Tem uma passagem ótima por lá. Eu sempre gosto de dizer que não tem como me esquecer, porque eu batizei as salas no período, porque como as equipes estavam sendo montadas, então as salas ficavam vazias. Eu tinha uma sala que só ficava eu. Então, batizei a sala de República Soberana. Com o passar do tempo, passou a chamar República só. Porque era mais fácil. Mas ninguém vai saber explicar por que a República chama República. Única e exclusivamente era porque ficava eu ali. Passo depois para trabalhar na assessoria da diretoria de juventude, onde a gente vai trabalhar a macro, né, política, que envolve, inclusive, o próprio CRJ. Essas passagens que antecederam a ida, né, para o São Bernardo, elas mostram o seguinte: olha, muda muita coisa, mas se a gente analisar a fundo, muda pouca coisa. Porque nós estamos falando aí, muito especificamente, pelas passagens que se dão na ponta, no finalístico. Você tem que saber lidar com pessoas. Lidar com gente nem sempre é fácil. Mas esse é o papel nosso. Eu não me sinto bem no período. Eu fiquei 2 anos no período meio, na área meio, e não era um local que ele é mais confortável do que a área de finalística. A finalística ela traz desafios, ela traz desafios, mas ela traz uma possibilidade de criatividade. Então, a área meio não traz isso. A área meio ela está dentro daquele engessamento que é necessário, eu sei disso, mas que ele é os arcabouços legais. Então, cada comunidade ela tem a sua característica, mas ela não foge disso. Você precisa ter uma interação e uma empatia pelas pessoas do entorno, pelas pessoas que não são do entorno, mas que usam do espaço para poder fazer atividades. Tudo isso eu acho que é muito importante. E isso vai sendo aprimorado com o tempo. Né? Então, assim, eu não sei se eu fugi demais, se eu viajei demais nessa resposta, mas eu acho que não tinha como falar. Não, perfeito. O raciocínio está excelente. Estou viajando aqui nas suas respostas. Não, então, é isso. Assim, e é por aí mesmo. Tá. E é interessante quando você coloca, né? Eu fiquei pouquíssimo tempo na área meio e sempre me identifiquei muito com a finalística, exatamente. Acho que essa questão mesmo de estar tete a tete mais com o público é desafiador, mas, ao mesmo tempo, também é um lugar onde a gente tem a possibilidade também de muitas trocas, né? E eu falo, foi aonde eu também construí muitas relações, né, que eu trago até hoje na minha relação pessoal, mais de 20 e tantos anos, e foi exatamente nesses lugares que eu estive, e principalmente por estar na finalística. Não sei se a área meio, acho que ela é um pouquinho mais assim, para a gente que é mais, sabe? Ela nos molda um pouquinho, coloca a gente meio em algumas caixinhas que a gente tem que estar em consonância com aquilo que está no entorno e que muitas vezes é interessante você estar ali construindo e pensando, mas eu acho que estar na ponta fazendo nos dá essa liberdade também, até eu acho que inferir em algumas situações
me ocorreu uma coisa aqui muito interessante. Até quando eu participei de conferência como servidora e como comunidade. E aí, como eu tive muito tempo lá na final, a gente já sabia, ó, aqui eu acho que vocês podem fazer isso, 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 isso. E muitas vezes dava certo. E foi essa experiência minha lá que fez com que muitas coisas, a gente trocasse muitas coisas, e algumas deram certo, outras nem tanto. Mas é muito interessante. Ô, Amaury, e como que é o processo da organização das atividades culturais hoje lá no centro? Como é que vocês elaboram? Como que é? A programação é mensal, trimestral, né? Como é que vocês fazem esse planejamento lá? Ô, Grace, olha, a resposta ela vai parecer estranha, entendeu? Mas a resposta é do jeito que dá, entendeu? Existe, a gente volta a dizer sobre a questão dos desafios, né? Você tem, para a divulgação, você fecha ela praticamente com 3 meses. Então, você fechou ela com 3 meses, mas o papelzinho, aquele papelzinho, né, que os ambientalistas não gostam, mas que é a única divulgação que nós temos, de fato, ele sempre chega atrasado. Então, qualquer atividade que eu marque do primeiro dia até o 5º dia do mês, é certeza de que eu não vou contar com aquele material. As redes sociais oficiais, nós não utilizamos porque existe é tudo centralizado. Desde a gestão Calil, tudo sai do ar. Então, período eleitoral, você fica fora do ar. E aí, quando surgem como é falar, as propostas de parcerias, vamos fazer. Eu tenho um festival, por exemplo, que vai acontecer no dia 27, que ele vai entrar dentro de uma outra atividade que já estava prevista, que chama Giro, que está correndo todos os centros culturais, e é um projeto de execução pelo PNAB do Estado, mas que o projeto, a proposta é maravilhosa, chegou para a gente, mas não tem como entrar na programação oficial, aquela que fica impressa, porque chegou depois que a gente já enviou e já revisou a divulgação. Vocês ainda fazem o cartaz e os folders? Faz o cartaz, mas é isso que eu falo, que assim, eu não consigo compreender. Você vai fazer cartaz, mas você tem onde pregar cartaz hoje? Há essa questão. E aí a gente pode pensar em outras políticas, outras ações que foram feitas, que são feitas hoje na Prefeitura de Belo Horizonte, que refletem que é possível, mas que há necessidade do querer fazer. Que é a questão, por exemplo, do carro de som. Entendi. Que a gente sabe que o carro de som ele funciona muito bem dentro das comunidades. Às vezes a motossom funciona melhor, porque você consegue entrar ali nos becos e tudo mais, para poder fazer a divulgação para a nossa comunidade, mas nós não temos recurso nenhum e não há previsão nenhuma de uso de carro de som. Diferente, por exemplo, de um projeto que é fantástico, mas que é o BH Mais Feliz, que tem, quando ele vem para o Centro Cultural, ele traz consigo, além de todo o equipamento, blimp e não sei o que, para sinalizar que vai ter, ele traz essa divulgação de carro de som. Então, quando você me pergunta de como é feita a programação oficial, ela já tem aquelas coisas que acontecem todo mês, mas que elas não são, na realidade, a preciosidade. Nós temos um acordo de transversalidade com a saúde, que tem o Arte na Saúde, mas o Arte na Saúde ele vai ter todo mês. Nós temos os cursos da Escola Livre de Arte, que a gente tem uma divulgação maior no primeiro semestre, quando começa o semestre, para poder fazer as inscrições. Agora, fora isso, quando surge, por exemplo, algo fora da curva, igual esse festival que a gente vai receber, ele não entra na divulgação. Então, a gente tem que entrar em acordo, né, com o proponente, nesse caso é o Instituto Odeon, que é muito tranquilo, que são parceiros já de longa data, para que viabilize a própria divulgação. Né? Então, o desafiador em fazer a programação é que a flexibilidade para divulgar, e esse divulgar é chegar até o público-alvo, né, e garantir a presença, além do que, né, tem um outro detalhe aqui, que é o quê? O voluntário, gente.
O mínimo que nós podemos fazer pelo voluntário é gerar uma divulgação que vai gerar clipping para ele, histórico. Uhum. Se a gente não consegue fazer isso, não tem motivo para aquele voluntário ele estar lá. Então, isso é um grande desafio. A gente lida, quando eu falei como dar, é nesse sentido. Então, nós não vamos deixar de atender, de receber o projeto. Os projetos saem, e não dá tempo de divulgar, não saiu. Recebe, faz. Mas aí a gente tem que ter aquele famoso papo reto e dizer para a pessoa, olha, a realidade que nós trabalhamos é essa. É essa. Dentro desta realidade, você acha que encaixa? E aí, se ele acha que encaixa, aí nós compramos a briga junto. Né? Seja tentando uma outra divulgação e tudo mais. Não, a gente já tem. Então, a gente parte para a perspectiva. Vamos fazer. Né? Fora que essas trocas que eu citei na questão de gestão, elas trazem outras redes e outras pessoas para dentro daquele espaço. Então, a colegas, a gente teve uma exposição de fotografia, esse é um bom exemplo, que é do Olhares de Dandara, é um projeto que já teve aprovação tanto na PNAB municipal quanto na estadual, que é de uma fotógrafa jovem que foi até a comunidade de Dandara para dar oficinas para mulheres jovens de fotografia. E aí, o resultado dessa exposição, ela iria para, a princípio, como contrapartida, né, para o Centro Cultural Pampulha, e ficou, porque estava mais próximo, né, geograficamente, da comunidade de Dandara. E aí, quando a Alice, que é a fotógrafa, ela esteve lá no São Bernardo, porque ela não conhecia, tem essa questão, ela viu e falou, nossa, Maurício, mas eu quero fazer a contrapartida aqui também, porque eu acho que aqui vai ser super legal. Eu falei, que ótimo, então vamos fazer. Se a gente tivesse que seguir na risca, eu não receberia essa exposição, porque eu não teria como divulgá-la. Então, há todo esse entendimento. E a exposição foi ótima, porque aí a galera vai reunir um público para poder fazer a oficina, para poder montar essa exposição. No meio dessa discussão toda, estava o pessoal da Casa Semifusa, lá de Neves, que eu não sei se você conhece. Conheço os meninos de lá. E a gente já faz a gente já faz a prosa com eles. Estava o pessoal da equipe da Nutrilhar, que tem as batalhas de hip-hop pela cidade, e que ia ter uma atividade na semana seguinte. Então, já resolve o problema, que eu já fiz a reunião de pré-produção dentro da atividade de coisa e tal, mas que a atividade aconteceu. Ela não foi programada. Olha que e eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco. E ela recuperou e teve desdobramentos que, assim, às vezes nem vocês esperavam, nem ela, né? Não. E isso, assim, essas questões aqui me fazem gostar muito da área finalística, porque ela nos surpreende. Ela tem essa capacidade de nos surpreender. Né? A área é meio... Maurício, qual que é a mensagem que você deixaria para os futuros servidores e colaboradores, né? Você está aí, né? Aí, igual você falou, eu estou produtor. E aí, qual que seria uma mensagem que você deixaria para os futuros? Que vamos torcer para que sejam os concursados, né, Maurício? Também terceirizados, mas vamos torcer para os concursados. A gente tem bastante uma equipe bem maior e tudo para lidar com todas essas questões inerentes aí do trabalho. Que mensagem você deixa para essa galera aí que vai chegar aí? Ô, Grace, olha só, o seminário dos Centros Culturais do ano passado, o tema foi o Sankofa, né? Que era aquela coisa da memória africana. Eu não sei se você caiu ou se... Marco, esse é o ponto de... Você voltou? Ela está online, Estou aqui, porque meus cachorros estão brigando, mas eu estou te ouvindo. Vou fechar aqui o microfone. Não, perfeito. Não, tá. Bem, no seminário dos Centros Culturais do ano passado, eles usaram o Sankofa, que era uma questão da memória, né? E eu gosto de uma frase que eu trago do teatro do Bertolt Brecht. Nunca seguir adiante sem antes voltar para checar a direção. Então, para os que vierem após mim, né? A todos que vierem após nós, na realidade, eu acho que há uma importância
em sempre revisitar qual que é o cerne e a alma que foi colocada naquele espaço. Em tempos tão digitais, em tempos que nós estamos lidando com questões que são feitas de formas tão mecânicas, que a gestão, que a produção, que o trabalho, ele tenha alma. Porque é isso que você vai levar de diferente para aquele espaço. É um pouco da sua alma que fica ali, seja ela para bem ou para mal. Acertando ou errando, quando você está fazendo com a alma, você não vai estar, você vai estar prestando o melhor possível dentro de todas as coisas que existem. E não é para ser poético, sabe? É muito a realidade disso. Não gostar do que se faz e fazê-lo ainda assim é um erro que não aconselho nenhum colega a fazer. Então, esteja presente. E essa presença vai fazer toda a diferença do mundo. E a pessoa, com certeza, se você estiver vendo isso no futuro, entenda, você vai ser mais feliz e vai ter menos estresse. Ah, que bacana. Ô, Amaury, e aí, qual o evento, assim, ou atividade que foi mais marcante, assim, que você considera mais marcante aí no centro, nesse um ano que você está como servidor aí no espaço? Uai, Grace, isso aí é os 30 anos, não tem jeito, né? 30 anos é 30 anos. Com todos os desafios, todas as questões de fluxo, mas aconteceu. A gente sempre sabe. Você foi produtora há muito tempo, né, na Lagoa. Existe aquela sensação, ainda que morto, porque no dia dos 30 anos deu 16 ou 17 horas de trabalho seguido, então não há quem não. Como é que fala? Não sinta o peso, né, do trabalho nesse dia. Trabalho, muito Mas trabalho. é uma questão de orgulho também na hora que você termina o evento e diz, olha, aconteceu. Porque as coisas elas não vieram prontas. Na realidade, se a gente fosse fazer só o que nos pediram, e isso é uma questão de posicionamento, a gente teria uma apresentação, um show e fim de conversa. Mas a decisão, que foi uma decisão de equipe, é de que a gente não podia deixar passar os 30 anos. Quando eu cheguei, uma das primeiras frases foi exatamente dita na minha apresentação, né, de que era um desafio os 30 anos. E dentro desse desafio, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem, trazendo atrações que já faziam parte, integrando outras, refazendo redes que estavam, como é que fala, paradas por paradas, né? por questões de tempo. Então, assim, disparado. Foi uma reconexão, né? Eu senti muito isso, a minha presença. E também, assim, dizer que foi o meu último encontro com James Patrick, né? Que ele estava na produção, sim, ele juntamente com o Elminho, com o Eli, né? Fazendo a transmissão e as entrevistas, né? E depois, né, ele virou estrelinha. Então, assim, na perspectiva, muito feliz de ter participado e ver isso também elaborado, porque quando eu chego na Lagoa do Nado, ele ainda estava, o Centro Cultural, administrativamente, ele estava vinculado ao São Bernardo, né? Maria José era servidora, funcionária contratada pela prefeitura e estava no quadro da Lagoa do Nado, né? Porque administrativamente ele não tinha nem equipe ainda, né? E aí depois eu acompanho essa transição do orçamento participativo e tal, e da consolidação dele, da inauguração, né? E depois voltar naquele espaço. Tinha estado uma ou duas vezes, mas voltar nos 30 anos foi extremamente também muito simbólico para mim, sabe? Foi muito, muito bacana, assim, eu fiquei extremamente emocionada. E aí, logo depois, tem essa questão da partida, né? Da travessia do Patrick. Então, assim, foi extremamente, muito marcante para mim. Ô, Amaury, as atividades eu já perguntei como vocês organizam, a mensagem você já deixou, e assim, queria agora, a gente já está caminhando para os finalmente, né? Alguma lembrança especial do evento que você tem produzido, você falou que, né, de vários aí, né? E você menciona os 30 anos, mas você quer colocar algo mais dentro dessa nossa entrevista, pontuar alguma coisa que eu não tenha
Edito, que você acha que seja relevante de você deixar registrado aqui conosco? Ô, Grace, olha só, eu acho que é importante deixar um registro, né? Que a senhora, são 30 anos, nós estamos falando da unidade, né? Eu falo um pouco da minha carreira e que o ponto de virada entre a questão de produção e gestão, e a gestão, nós não estamos falando de gestão em termos públicos, de serviço público, né? Sim. A minha atuação, ela sempre se deu dentro do universo desses espaços, né? A gente faz muito isso. E agora, não é nem desafiante, né, do ponto de vista, é um facilitador. Estar no São Bernardo, atuando dentro de uma área que eu tenho uma conversa muito franca, né, com os atores dessa região. Então, isso é uma garantia, digamos assim, é uma garantia de futuro na qual eu assumo, independente de estar ou não no São Bernardo, aquele compromisso de que é o compromisso regional, que eu nunca precisei escrevê-lo, né? Ele está na celebração do Dia do Quadrinho, ali no Gama Café, quando existia o Gama Café. Oh, que lembrança legal! Adorei. Ele está lá em transformar as atividades que acontecem lá no Dinei em atividades que estejam no calendário. Isso tudo está dentro, né, daquele mapa de área de atuação, né, do Centro Cultural, e que é uma área que eu vivo. Então, na realidade, assim, talvez se eu tivesse num Centro Cultural da Serra, e isso seria possível, fosse mais fácil desapegar, né, dos espaços. Mas, nesse caso, eu não pretendo literalmente mudar, né, nos próximos anos. Né? A intenção é essa, é cada dia mais firmar raiz. E essa questão dessas raízes, elas vêm dentro dessa perspectiva. Não dá para passar por 5 anos dentro de 6, na verdade, dão quase 7 anos se a gente soma com a juventude. Não dá para deixar essa bagagem. De todos os equipamentos que eu falei, das passagens, a gente vai trazendo essa bagagem. Hoje, eu me vejo num outro ponto, com muito mais aprendizado do que eu tive, muito mais amadurecimento no que diz respeito à coisa pública, a essa obrigação, e acho que isso é algo que a gente leva para a vida e a gente espera que a gente consiga compartilhar. Obviamente, a gente não acerta sempre, os erros fazem parte também do aprendizado, e que bom que eu estou não só errando e acertando dentro de uma área na qual isso vai fazer diferença para a minha vida. Perfeito. Então, assim, quando eu falo o meu conselho, né, para os que vierem depois de nós, é nesse sentido de que eu também venho depois de mim, né? Depois de mim, produtor, em algum momento, eu serei o cidadão, né? E essa multiplicidade, né? Só para poder fechar também, se reflete muito agora. A gente teve eleições suplementares do Conselho Municipal de Política Cultural. Eu estou na cadeira, né, pelos servidores, no Conselho, de novo, e aí servidores agora votam, eles podem votar. Sim. E aí, na primeira eleição, eu votei pela área do livro, literatura e leitura. Ok, porque eu tenho o currículo para poder fazer. Sim. Nessa segunda, eu votei pela de artes, na cadeira de artes visuais, porque o meu currículo permite isso também. E aí, sentado, olhando, eu falei assim, gente, eu ainda posso votar na carreira de teatro, para a cadeira de teatro, se quiser, entendeu? Também. Também. E a depender como é que fala? A depender de quando acontecer, também na de audiovisual. Então, isso fala muito qual que é a formação que a gente vai ter. Porque isso não são formações, não é a formação a formal, né? Aquela acadêmica. Ela é a de vida. Então, o que o futuro... você passa pelas múltiplas linguagens, né? Você transita em todas elas. Então, acaba que você vai construindo, né? Isso tudo, e tendo essa experiência vasta e grandiosa que você tem para contribuir e colaborar. Para além de ser um servidor público que está na função de produtor, um articulador, né, um ativista,
E para mim uma pessoa de referência, assim, no âmbito, assim, que durante essa minha trajetória, que foram 30 e poucos anos, e tinha muito tempo que eu não via, uma pessoa com tanto engajamento como você, político, e que faz uma defesa, faz e fará, tenho certeza, uma defesa tão assim, como que eu diria, inteligente, estratégica, né? E com uma visão muito ampla, né? Não se colocar nesse lugar de superioridade do servidor e tudo, não, mas entendendo esse lugar como esse lugar dessa devolutiva e desse trabalho que você faz com excelência para os servidores, para a comunidade, porque se você está bem dentro desse escopo, dessa estrutura toda de como servidor, você tem seus direitos garantidos, se você, né, está bem, se você está feliz dentro dessa estrutura, né, desse plano de carreira e tudo, já não estando, já faz coisas maravilhosas e tudo, imagina se você tem todo esse respaldo, né, dentro da estrutura. Então, assim, eu sempre vi você como um militante, um atuante, um servidor, né, muito, assim, muito à frente de muitos outros, com a idade que você tem, mais jovem do que eu, pelos momentos Mas que a gente não mais jovem, né, dentro da estrutura da fundação, que eu chego com 21 aninhos, lá em 87, 88, não, 87. Então, assim, para mim, fica o centro, eu tenho certeza que hoje está em belíssimas mãos, né? Que você continue fazendo, doando esse trabalho, sendo tão comprometido, responsável. E, assim, eu tenho muito orgulho, muita honra de ter trabalhado com você, viu? E quero te agradecer imensamente por fazer parte da minha vida, da minha trajetória, da minha carreira e desses 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, viu, Mauri? Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada de coração, viu? E o espaço aqui está sempre aí. E vamos fazer muita coisa mais junto nessa cidade. Tá bom? Eu agradeço imensamente. Eu acho que, assim, como eu falo, né, ao aprendizado, teve uma época que eu perguntei para o Léo como é que ele se sentia, né, na época que ele assumiu a gerência no lugar da Maria José, sobre a questão da perspectiva de aprendizado. Eu quero dizer que muito desse aprendizado ele vem dessa passagem na Lagoa do Nado, entendeu? E com todos os tropeços e acertos que a gente teve ali, e que a gente carrega com a gente. Então, assim, é sempre um prazer estar conversando com você, da gente trazer essas memórias, mesmo porque a gente falou tanto de memória, e há histórias que, na realidade, só a gente consegue lembrar e poder contar, sabe? Exatamente. Quem viveu é que sabe, porque muito, muito é bastidor, mas esse bastidor é uma memória de vida, é aquela coisa que nos faz, né, levantar da cama e trabalhar. Então, fico muito feliz pelo convite, agradeço a você, Marco Lobo, pelo projeto também, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse registro. Acho que a gente não pode fugir da questão de que ser servidor tem essa questão dessa palavra, nós estamos para servir a comunidade e não o inverso, e vamos aprendendo. Eu tenho certeza que em Belo Horizonte é muito difícil a gente não se encontrar, né, nos projetos. Tudo é muito grandioso, mas tudo é muito pequeno ao mesmo tempo, né? A gente encontra com as pessoas, a gente vai reencontrar com elas em cenários, às vezes, totalmente diferentes. E esse trânsito, ele é bom, ele é construtivo. Então, fica o meu abraço, fica o meu carinho, meu muito obrigado, e espero poder ter contribuído falando essas besteiras, né? E algumas. Foi uma delícia conversar com você, foi muito prazeroso, muito gostoso. Um beijo grande no seu coração, muita saúde, muita paz para você, viu? A todos nós. Vida longa.